Oi pessoal, meu nome é Guilherme da Silva, sou aluno do Colégio Prefeito Mendes de Moraes e irei dar início ao podcast falando sobre o pré-modernismo, as vanguardas e a Semana da Arte Moderna. Junto a mim, quem dará continuidade no podcast será a aluna Luana Costa. Bom, o pré-modernismo foi, como o próprio nome aponta, um período de transição no universo artístico, principalmente entre os anos de 1902 e 1922. Houve uma produção literária que não correspondia às escolas do realismo, do naturalismo, do simbolismo ou do parnasianismo, tendências estéticas ainda correntes na época. Essa produção foi chamada de pré-moderna e recuperou algumas características dos movimentos artísticos da época, ao mesmo tempo em que delineou aquilo que depois seria conhecido como modernismo. Assim, o que se entende por pré-modernismo é uma confluência de diversas produções que misturam tendências literárias diferentes. A virada do século XIX para o século XX correspondeu no Brasil a uma transição do regime monárquico para o republicano. É o chamado período da República Velha, muitas vezes também denominado de República do Café com Leite, graças à oligarquia promovida pelos grandes latifundiários do estado de São Paulo e Minas Gerais. Eram eles os responsáveis por decidir os rumos da política e da economia brasileira. Também eram influentes outras camadas da classe dominante, como o exército e a burguesia industrial, que ganhava força especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. O surgimento do modo de produção industrial brasileiro trouxe consigo o aumento da urbanização e criou novos estratos sociais, como o proletariado e o subproletariado. Além disso, com a consolidação da economia cafeeira, declinava cada vez mais a cultura de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Já a escravatura, recém-abolida, escancarou as fronteiras do país para a chegada de imigrantes europeus e asiáticos, com vistas a substituir a mão de obra escrava nas lavouras. Os negros alforriados, por sua vez, não tiveram qualquer direito à integração cidadã. 3 séculos de escravatura naturalizaram socialmente essa condição e foram basilares para o racismo estrutural, como um dos componentes da fundação da República. Uma nova massa de desempregados e desválidos formava-se e agravavam-se as desigualdades sociais. Olá, gente, meu nome é Luana Costa e estarei dando continuidade. Bom, criava-se um abismo cada vez maior entre o povo e os dirigentes da República, que também, por sua vez, viam-se em um conflito de interesses. De um lado, o grupo de latifundiários, representantes do tradicionalismo agrário do Brasil, até pouco tempo escravocrata. De outro, a burguesia industrial incipiente, influenciável pelos fluxos financeiros e interesses da capital europeia e estadunidense. Os primeiros anos do Brasil republicano ficaram também conhecidos como o período da República da Espada, marcado pelo autorismo do exército e por insurreição como a Revolta da Arma, a Guerra dos Canudos e a Revolução Federalista. O pré-modernismo não foi uma escola ou uma tendência literária que congregou produções muito distintas entre si. Assim, não há homogeneidade entre as características das obras e dos períodos. Ainda assim, podemos citar algumas que aparecem em algumas produções, ora em outras. O nacionalismo crítico temático, por exemplo, tem preferência pela abordagem das desigualdades sociais, colocando em evidência um Brasil miserável e marginalizado. Um Brasil não oficial que as promessas da modernização do governo republicano tentavam encobrir. Além disso, já teve início um repúdio pelas escolas literárias importadas da Europa, em busca de uma expressão artística de fato brasileira. E também temos a renovação da linguagem literária, que alguns autores optaram pela incorporação de elementos da linguagem coloquial na linguagem literária, ampliando o léxico das obras para o regionalismo, expressões populares, neologismos e gírias. Também houve certa aproximação entre a linguagem literária e a jornalística.
Outros escritores, por sua vez, preferiram propostas diferentes, como a poetização da linguagem científica. Euclides da Cunha foi escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo e engenheiro. Ocupou a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras de 1903 a 1906. Como jornalista, foi convidado para cobrir a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, foi um período popular de cunho religioso na Bahia, que inspirou um dos mais importantes livros desse período, Os Sertões. A obra Os Sertões narra a luta do povo sertanejo contra os desmandos da elite. Euclides da Cunha testemunhou o evento durante 3 semanas e conseguiu mesclar estilos de prosa artística e prosa científica. Monteiro Lobato foi escritor, editor, ensaísta e tradutor brasileiro. É considerado um dos escritores mais influentes do século XX e ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como, por exemplo, a série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sua contribuição para o período pré-modernista se fez em várias obras, entre elas Cidades Mortas, na qual denunciou o cotidiano das cidades cafeeiras de São Paulo, a decadência econômica e o comportamento das pessoas. Graça Aranha foi um escritor e diplomata maranhense. Além disso, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Sua obra de maior destaque é o Canaã, publicada em 1902. A obra aborda a migração alemã no estado do Espírito Santo. Mas o efeito final foi excelente. Outras obras de Graça Aranha que merecem destaque são Malizarde, Mário de Andrade, A Estética de Oswaldo de Andrade e Espírito Moderno, Delpitia, Vila Lobos Lima Barreto de foi Cavalcante escritor e jornalista. e outros Foi um artistas grande crítico que do juntos, ufanismo muito e do corajosos, positivismo acabaram em suas fazendo a obras, Semana de Arte nas quais Moderna. fazia críticas às mazelas sociais. Boa parte de suas obras foram descobertas e publicadas após sua morte. Sua principal obra foi Triste Fim de Policarpo Quaresma, escrito em tom coloquial. O livro narra a história de um funcionário público, Policarpo Quaresma, que, em uma de suas ações, reconhece o tupi como o idioma principal do Brasil em sinal de valorização da cultura brasileira. As vanguardas europeias é como ficaram conhecidos os movimentos estéticos surgidos na primeira década do século XX, no continente europeu. Assim, cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo apresentaram uma proposta de inovação estética, em oposição à tradicional arte acadêmica. Então, as vanguardas europeias foram importantes para o desenvolvimento da arte moderna no Brasil. O futurismo, na Itália, o expressionismo, na Alemanha, o cubismo de Picasso ou o dadaísmo, na Suíça. Esses movimentos e outros que os seguiram influenciaram bastante os intelectuais brasileiros, principalmente aqueles que mantinham contato direto com essas vanguardas quando viajavam para a Europa. Na virada do século XIX para o século XX, a Europa vivia intensamente um clima de rompimento com todo o passado artístico e cultural. O clima político era tenso às vésperas da Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 1918, e com a Revolução Russa em 1917. Por essa razão, a tensão emocional dos artistas falava alto e determinava o tipo de criação artística e literária. Eles viviam intensamente a glorificação do mundo moderno e a criação, totalmente livre de cada modo de expressão, de cada estilo e temática, de cada pintura ou escultura anti-acadêmica. Dentre os intelectuais brasileiros que mantinham contato com as ideias da Europa, Oswaldo de Andrade, polêmico jornalista e escritor, introduz as novidades quando elogia, num artigo de jornal, o poeta Mário de Andrade, chamando-o de meu poeta futurista, em 1914. Embora os versos de Mário, tão esquisitos, criassem estranheza entre os leitores, imagina-se um poeta jovem rimar a forma verbal voou com um verso assim, e o vento continuou com seu ou. Nem todos os intelectuais dessa época que, aliás, frequentavam as casas burguesas dos ricaços da Avenida Paulista,
viraram modernistas de fato, mas todos aderiram ao termo futurismo, usado com desprezo pelos conservadores. Bom, a jovem pintora Anita Malfatti, que acabava de voltar dos seus estudos na Europa, fazia uma exposição de quadros expressionistas no centro da cidade em 1917. O respeitado escritor Monteiro Lobato não gostou e, num violento artigo do jornal, perguntava se essa moça era louca ou se estava querendo enganar a todos. O texto, ainda hoje famoso, chama-se Paranoia ou Mistificação e provocou revoltas. Muitas pessoas devolveram quadros comprados e outras agrediram a pintora e suas telas. Mas o efeito final foi excelente para o nosso modernismo. Em torno dessa jovem se reuniram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Pitta, Villa-Lobos de Cavalcanti e outros artistas que, juntos e muito corajosos, acabaram fazendo a Semana de Arte Moderna. Em 1922, quando a independência do país completava 100 anos, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. Isso por dentro do período de advento da industrialização e o fim da Primeira Guerra Mundial. Surge então a necessidade de recorrer a uma nova estética, e daí nasce a Semana de Arte Moderna. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam na arte em geral. A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que, junto aos fazendeiros de Minas, formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época governador do estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas que tinha possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa trouxe para o país diversas tendências artísticas. Assim foi se formando o movimento modernista no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava, em confronto com o Rio de Janeiro, novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. Para de Cavalcanti, a Semana de Arte seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. E foi assim que durante 3 dias, dia 13, 15 e 17 de fevereiro, essa manifestação artística, política e cultural reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores. O evento foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, A Emoção Estética da Arte Moderna, seguindo de apresentações musicais e exposições artísticas. O evento estava cheio e foi uma noite relativamente tranquila. No dia seguinte, houve apresentação musical, palestra do escritor e artista plástico Menotti del Pitta, e a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Ronald de Carvalho fez a leitura, pois Bandeira encontrava-se em uma crise de tuberculose. Nesse poema, a crítica à poesia parnasiana era severa, o que causou indignação do público, muitas vias, sons e latidos e relinchos. E por fim, no terceiro dia, o teatro estava mais vazio. Houve uma apresentação musical com mistura de instrumental, exibida pelo carioca Villa-Lobos. Nesse dia, o músico subiu ao palco vestindo casaca e calçando em um pé sapato e no outro chinelo. O público vaiou, pensando que se tratasse de uma atitude afrontosa, mas depois foi explicado que o artista estava com um calo no pé. Agora deixaremos aqui alguns artistas que participaram da Semana de Arte Moderna em 1922. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Victor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti del Pitta, Ronald de Carvalho. E temos também Guilherme de Almeida, Sérgio Millet, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida, de Cavalcanti, Guiomar Novaes e Zina Aita.
Meus irmãos, eu andei mais de 1000 léguas nesse sertão. Mas agora o tempo das andanças acabou. Aqui, nessa terra de Deus, eu fundo nosso império do Belo Monte. Quem quiser ficar, que fique. Mas trate de trabalhar, orar e viver no devido respeito. Mas com tenência, a perseguição virá no rumo dos passos meus. Primeiro vem a enchente, depois, então, a semente. Quando o soldado do anticristo chegar, as águas dos rios vão ser leite para nós, sangue para eles. A poeira desse chão vira fubá para nós, espinho para eles. O sertão vai virar praia. A praia vai virar sertão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Eu disse! Haverá 4 fogos. Os 3 primeiros são meus. O 4º eu deixo na mão do bom Jesus. Só por causa de ontem eu sentei nesse pedaço de chão e vendi uma esteira. Todo mundo tem que pagar. Mas eu não pago. É a lei. Eu vendi a esteira por 4 vinténs. Como é que eu pago um tostão? Não pago. Ô, Biasco, dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar a quem nada lhes deu? Paga por quê? A senhora tá certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o Brasil, foi o anticristo da República. Quem inventou o casamento civil fora da igreja foi o anticristo da República. E os impostos? Quem inventou? O anticristo da República. O OMC não ouviu o que disse o bom conselheiro? Jogue fora essa tábua, homem. Vai jogar, mas vai ser a lei. Eis aí o que a República é. O cativeiro. Trabalhar somente para o governo. É isso mesmo. É a escravidão anunciada pelos mapas que começa. Veja aí essa velha. Ela é branca, religiosa, portanto, a escravidão não respeita ninguém. Mas eu creio, eu nutro a esperança de que mais cedo ou mais tarde, Deus fará a devida justiça. A República há de cair por terra. Louvado seja Jesus Cristo! Ali, compadre, ali. Vai. Crispim, Diga, tá vendo? tô. Então você vai buscar. Vai, vai.
Cuidado. Vê se está funcionando. É o artilheiro Luiz? Pega as armas todas. Não deixe nada pra trás. Eles são muito! Foge, Mar Teresa! Não, minha mãe, vamos! Foge, comadre! Foge, leve Teresa que eu vou logo! Ô, minha mãe, onde você tá aí? Vai, menina! Eles podem vir. Mas o que é meu, ninguém não vai tomar, não! Que diabo é isso? Melhor avisar o comandante. Seu doutor-general, fique sabendo que sou Antônio Beato, o Beatim. E vim de meu pé mesmo me entregar. O caso é que a gente não aguenta mais, não. Bem, e o conselheiro? Nosso bom conselheiro está no céu. Está no céu, sim, senhor. Os homens estão dispostos a se entregar? Lá botei com a montoeira deles para modo de vir. Mas tem um bando que não quer vir, não. São de muita opinião. Mas não aguenta muito, não. Estamos quase tudo seco de sede. Pois muito bem. Sua gente não tem mais condição de resistir e nem de fugir. Volte e diga aos homens que se entreguem. Não morrerão. Garanto-lhes a vida. Diga-lhes também que o governo da República é bom para todos os brasileiros. Que se entreguem, mas sem condições. Não aceito a mais pequena condição. Dou 1 hora de trégua para que voltem. 1 hora e nem mais 1 minuto, ouviu bem? Agora vá. O general garantiu a vida de todo mundo. Vamos lá. Ô, Mané de Joana! De onde é que você vai, seu moço? Atenção, atenção! O interventor federal, excelentíssimo senhor Ademar de Barros, está chegando ao presídio, o que muito nos honra. Todas as presas devem cumprimentar o representante de Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas. Lúcia Ramos. Ula Kaufmann. Lia Navarro. Patrícia Heder Galvão. Patrícia Galvão, siga o exemplo de seus companheiros e aperte a mão do doutor Ademar de Barros. Doutor Honório, o senhor me desculpe, mas eu não aperto a mão de carrasco, nem de interventor. A senhora cumprirá mais 6 meses de cadeia, com punição pela sua ousadia. Esse crime, o crime sagrado de divergir e ser consequente, nós o cometeremos sempre. Nada mais nesse último dia, muito amargo. Adeus, Lúcia. Espero que a gente se encontre lá fora. Tomara que a ditadura não se entregue para os alemães.
Eu senti saudade das nossas brigas. Liberdade, liberdade, contra vento ou contra mil, mostremos nossa pujança, libertemos o Brasil. Camponês, operário, soldados, marinheiro, nós somos irmãos. Caminhemos assim lado a lado, acertando a cantar nossas mãos. Saberemos unidos levar todo o povo a ouvir nossa voz. No Brasil há de haver liberdade, conquistada nas ruas por nós. O que foi? Nada. A luz. Só você, né, G, pra me trazer na praia que nem uma menininha mimada. Horizonte, uma canoa grande como um jacarandá, onde o homem branco viaja por cima d'água atravessando o mar grande. Pelo visto é um navio. Exatamente, excelência, um navio aproxima-se da nossa praia. É mais de que qualidade, nau, bergantinho ou galeão? Não saberia informar. Vela latina, pequeno calado, 21 passos de comprimento. Essa bicha é caravela e é francesa. Vejo que o senhor é um conhecedor. É muitos anos de praia, meu gênio. Deixa que eu trato com eles. Tentarão nos dominar, mas não conseguirão. Temos dignidade, inteligência e, acima de tudo, temos coragem. Senhor Vasco, perdoa esse inocente que vos suplica pela vida. Eu é que devo desculpas ao famoso Caramunho, soberano dessas terras. Sua fama já corre a Europa. Sou apenas um degradado, excelência. Mas não para o rei de França que represento agora. E é em nome dele que venho propor uma sociedade comercial ao chefe dos Tupinambás. Juntos ganharemos muito dinheiro. Eu ainda sou o chefe dos Tupinambás. O pau-brasil vale uma fortuna na Europa. Isso aqui tem muito. O que eu preciso é de gente disposta para trabalhar. Isso aqui tem pouco. Ó, para esse assunto de trabalho, fala com o meu genro que ele é o novo chefe. Minha proposta é extremamente vantajosa. Ah! Eu gerencio as vendas com exclusividade e fico com os lucros. E nós? Vocês não. Parece justo. Mais que justo. Em troca, vocês trabalham. E o que eu ganho para trabalhar? O que eu ganho para não trabalhar? Quem ganha é o país, que se desenvolve, gerando empregos, aumentando a circulação de mercadorias. E vocês não precisam me pagar nada por isso. Ah, bom demais. Ele trabalha, você lucra e eu não faço nada. Pra mim tá tudo certo, todinho. O terreno é uma belezura, não tem maremoto, terremoto, furacão, nada disso. Vista consolidada. E tem a praia pras crianças, 5.000 quilômetros. E a localização? No meio do caminho pras Índias. Floresta, minério, lugar para estacionar. Dizem que pro sul tem até a tal de neve. Olha, eu posso fazer pro senhor um precinho camarada. Bem bom mesmo, um espelho. Mas tem que ser espelho do bom. Quantos quiseres? Ah, tem até essa pedrinha aqui também, ó. Isto é ouro! Pedras de luz, a 5 luas de distância, onde o sol se esconde atrás da montanha.